Na verdade, nós temos uma voz dentro da nossa mente e ela está sempre conversando com a gente. E a sua autocomunicação define absolutamente tudo na sua vida. Inclusive, não adianta fazer técnicas, ferramentas, né, de meditação e etc, reprogramação mental, se depois que você sai do seu estado meditativo, por exemplo, você tem uma comunicação negativa. Então é muito importante se trazer para o presente e mudar essa comunicação e trazer palavras fortalecedoras. Isso muda tudo. Então você é uma pessoa, uma bagagem dos seus hábitos, do que você consome, do que você come, do que você escuta. Então o nosso subconsciente, que é o responsável pelo mecanismo do nosso corpo, né, por manter o nosso sangue circulando, o nosso processo digestivo, nossos batimentos cardíacos, tudo isso de forma simultânea, tudo que está dentro do nosso subconsciente é reproduzido sistematicamente 24 por 48 horas, ininterruptamente. Quando você se dá conta de que você quer pensar de uma maneira diferente, você tem que ultrapassar essa barreira do terror através da resistência. Só que essa resistência gera desconforto, gera dor. É onde as pessoas param. Pra onde eu quero ir vai depender do programa que eu tenho. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, eu tenho que ter disciplina. Eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser uma pessoa preguiçosa. Só que se eu começar a treinar isso na resistência, tentar ser disciplinado, vai demorar muito. Então, qual que seria a forma mais inteligente, vamos dizer assim, já que a ciência está avançando muito e a gente já entende hoje em dia como o nosso cérebro funciona? Você se autoconvencer de que você é uma pessoa disciplinada e que você realiza tudo que está na sua mente. Então, qual seria o contrário da preguiça? Uma disciplina, por exemplo. Certo. Qual que seria o contrário de uma pessoa procrastinadora? Alguém que realiza tudo que está na mente. Então, quais são os seus pontos que te impedem de chegar a esse lugar? Como foi o seu processo de reprogramação? Você teve essas autossabotagens no começo? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos com uma convidada ilustre. Já passou aqui nosso episódio número 76 e tá novamente Eduardo Escobar. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por estar aqui. O Lean é muito importante para mim. Poxa, que honra, hein, Rosa? Gratidão. E agora aqui no Lean 2.0, né? Estúdio reformado e afins, estamos recebendo a Duda. Então, Duda, vamos lá, para a gente começar esse nosso bate-papo super bacana, se você pudesse definir, né, o que seria a mentalidade e como que ela está relacionada à reprogramação mental? Hoje em dia, nós estamos em uma época em que todo mundo fala de mentalidade, né? E eu estava pensando sobre isso. Então, cursos de mentalidade, estou desenvolvendo a minha mentalidade. Tem gente que coloca mentalidade na bio do Instagram. Mas o que é essa mentalidade? Então, eu estava refletindo esses dias. E eu cheguei a uma convicção de que a mentalidade ela é uma comunicação interna. E quando você tem a mentalidade positiva, bem desenvolvida, aí você consegue chegar a grandes patamares. Eu estava na academia fazendo aula de esteira. E aí eu já tinha chegado à minha exaustão. E aí eu pensei naquele momento em desistir. Foi quando eu comecei um autoconvencimento de não, você consegue mais um minutinho. Você consegue mais um minuto. E aí ali virou uma chave na minha mente que eu pensei, cara, isso é a mentalidade. É você ter uma comunicação interna intencional, ao ponto disso interferir no seu comportamento. É por isso que os personagens, né, eles são tão importantes para o nosso sucesso na academia. Então a mentalidade é, de fato, você conseguir ter a consciência de se convencer daquele ideal que você deseja naquele momento. Porque a sua mente está sobre o seu corpo. Então, quando você fala com você de forma positiva, isso interfere no comportamento. Porém, muitas pessoas usam isso de forma negativa, né? Não consigo. Como, por exemplo, nesse exemplo da esteira. Às vezes você não estava no seu limite. Mas vem aquela vozinha de autoconvencimento negativa. Não, já deu, né? Acho que eu não consigo mais. Isso é o autossabotar? Com certeza. Na verdade, nós temos uma voz dentro da nossa mente e ela está sempre conversando com a gente. E a sua autocomunicação define absolutamente tudo na sua vida. Inclusive, não adianta fazer técnicas, ferramentas, né, de meditação e etc, reprogramação mental, se depois que você sai do seu estado meditativo, por exemplo, você tem uma comunicação negativa. Eu não sou bom nisso, eu não sou bonito o suficiente. Então, é muito importante se trazer para o presente e mudar essa comunicação. E trazer palavras fortalecedoras. Isso muda tudo. E como que faz essa reprogramação mental? Para a gente sair desse pensamento negativo para mais positivo? Estamos falando do hábito de ser você. Uhum. Então, você é uma pessoa
uma bagagem dos seus hábitos, do que você consome, do que você come, do que você escuta. Quando a gente fala dessa reprogramação ao ponto de você não lutar mais contra essa voz, porque a princípio, inicialmente, esse processo de autoconvencimento contrário, ele ainda não é algo seu. Você tem que forçar inicialmente. E isso é super possível. Então, Isso seria o fake it until you make it? Ou... Eu gosto de falar treine até se tornar. Porque nesse processo de treino, você vai criando novas conexões neurais. E é aí que está o jogo. Então, o nosso subconsciente, que é o responsável pelo mecanismo do nosso corpo, né, por manter o nosso sangue circulando, o nosso processo digestivo, nossos batimentos cardíacos, tudo isso de forma simultânea, tudo que está dentro do nosso subconsciente é reproduzido sistematicamente 24 por 48 horas, ininterruptamente. E isso são os hábitos. Os hábitos levam ao ritmo hipnótico. E nós temos o hábito de pensar de uma maneira X. Quando você se dá conta de que você quer pensar de uma maneira diferente, você tem que ultrapassar essa barreira do terror através da resistência, inicialmente. Só que essa resistência gera desconforto, gera dor. É onde as pessoas param. Mas o simples fato dessas pessoas continuarem inserindo uma nova informação, porque um programa ele iniciou com uma informação, né? Informação falada, informação de todos os estímulos do ambiente. O simples fato delas continuarem já alteraria esse programa. Só que as pessoas não sabem lidar com o desconforto e nem com o prazer, né? A gente fica sempre meio bagunçado entre o prazer, a dor e etc. Isso é muito importante, inclusive no seu processo de reprogramação mental. Como superar, assim, aquela... Às vezes, quando eu faço isso, eu sinto como se eu estivesse mentindo para mim mesmo. Como se... esse não é o Maurício. Maurício é outra pessoa. Então, como se eu tivesse... Por mais que seja algo positivo, mas como eu ainda não acredito naquilo, parece que eu tô mentindo para mim mesmo. Então, eu me sinto como se fosse uma fraude. Sim. Como eu supero isso? Boa. Por isso que é importante você ter processos de reprogramação mental. Não basta você escutar um vídeo aleatório na internet e começar a repetir eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Porque isso, de fato, não funciona de acordo com as suas crenças. Então, vamos dizer que o Maurício tenta inserir o programa de eu sou um milionário. Se você tem uma crença de rejeição contra ser milionário, ou melhor, uma crença financeira que te impede de chegar lá, essa palavra já será rejeitada pelo subconsciente. Então, nós temos que driblar essas crenças. Então, o que leva a 1 milhão? Ideias revolucionárias, ideias interessantes, pessoas, contratos. Então, você pode chegar a essa mesma informação do 1 milhão, inserindo uma informação de que você tem ideias que te deixam cada vez mais bem-sucedido. Que você tem ideias revolucionárias que mudam o mundo. Essas ideias, elas vão te trazer dinheiro. Assim como características da sua personalidade. Então, quais características na sua personalidade que faltam em você? E assim, eu faço até hoje. Se eu tivesse tal característica na minha personalidade, eu produziria mais e isso naturalmente me traria dinheiro. Então, você insere um programa para acrescentar esse traço de personalidade ou de habilidade que você não possui. Porque quando você tem, naturalmente, você chega lá. Então, existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, nesse caso, no 1 milhão. Por isso que é importante ter processos, exercícios bem definidos para reprogramar o seu cérebro. E, principalmente, saber quais são as suas crenças. Por exemplo, disciplina. Se a disciplina não tiver dentro, não for um programa que está instalado, eu preciso instalá-lo, certo? Perfeito. Tenho vontade, tenho ambição, mas não tenho disciplina. Exato. Então, putz, tá faltando esse programa. Putz, sem esse programa não vai dar. É isso, né? Sim. Agora, como dar o primeiro passo para instalar esse programa? Porque o programa mental, ele direciona o seu comportamento automático em ritmo hipnótico. Então, nós temos que entender qual é o programa mental que eu tenho e para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir vai depender do programa que eu tenho. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, eu tenho que ter disciplina. Eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser uma pessoa preguiçosa. Só que se eu começar a treinar isso na resistência, tentar ser disciplinado, vai demorar muito. E vai ser doloroso. Muito doloroso.
Então, qual que seria a forma mais inteligente, vamos dizer assim, já que a ciência está avançando muito e a gente já entende hoje em dia como o nosso cérebro funciona? Você se autoconvencer de que você é uma pessoa disciplinada. E que você realiza tudo o que está na sua mente. Então, qual seria o contrário da preguiça? Uma disciplina, por exemplo. Certo. Qual que seria o contrário de uma pessoa procrastinadora? Alguém que realiza tudo o que está na mente. Então, quais são os seus pontos que te impedem de chegar a esse lugar? A gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que nos distancia daquele lugar. Porque o nosso cérebro é muito perfeito, ele avisa. E aí, esse ponto tem um oposto. A lei da polaridade. É esse oposto que a gente tem que inserir. Porque todo mundo pode chegar no sucesso em algum lugar. Só que algumas pessoas têm aquelas habilidades, não vou dizer perfeitas, mas necessárias para chegar lá. E se a gente analisa, são personalidades, habilidades parecidas. Nós já sabemos quais são, né? Constância, determinação, resiliência. Se você não possui, tem que inserir. Por quê? É a crença da identidade que atrai tudo para a nossa vida. Tudo está na crença de identidade. Ao invés de dizer eu sou rico, você tem que desenvolver a identidade que vai te levar a esse lugar. E isso burla suas crenças. Como foi o seu processo de reprogramação? Você teve essas autossabotagens no começo? Porque você conta a história de que você começou a pensar consigo mesmo. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês no início. Quando você pensava nesses 5 mil, você tinha em algum momento não, isso não é possível para mim, e com isso você acabava afastando? Desde o início eu tive uma certeza absoluta de que era possível, porque eu via outras pessoas se dando bem, então eu pensava, bom, se eu não tenho essas habilidades, eu vou desenvolver. Eu acredito que isso seja uma mentalidade muito, muito importante para esse processo. Não importa onde você está, mas o que você precisa aprender e quem vai te ensinar. E quando existe uma possibilidade, já é o suficiente para você desenvolver uma frequência poderosíssima nesse processo, se conectar com ela, que é a esperança. Não é à toa que falam dessa frequência na Bíblia. A esperança, ela te coloca em estado de movimento. Então, eu me arrisquei nesse processo. Eu comecei a me colocar em lugares prósperos, com pessoas bem-sucedidas, e lá eu fui analisando o que faltava em mim. E era bastante coisa. Inclusive fisicamente, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, eu me arrisquei completamente, e aí eu fui observando isso, que era a identidade que precisava mudar. E aí fui me adaptando, me modelando, que é assim que eu acredito que nós devemos fazer, né? Ter essa flexibilidade de personalidade, de jeitos, de identidade, de acordo com o lugar que você gostaria. Mas você não chegou a ter crenças limitantes em relação, por exemplo, a imaginar a sua transformação física? Em nenhum momento você teve processos de dúvida em relação a isso? Tive muitas, na verdade. Só que o meu desejo de chegar no outro lugar era muito maior do que elas. E eu acredito que isso fez toda a diferença. Quando você tem um desejo ardente, você vai empurrando as suas crenças com a barriga. Isso não necessariamente vai ficar escondido por muito tempo. Uma hora essa sujeira sai do tapete. Foi o que aconteceu comigo. Então, a minha frequência vibracional era muito mais forte do que as minhas crenças. Porque eu queria muito chegar a algum lugar. Então, eu peguei as minhas crenças e coloquei para debaixo do tapete. E aí eu ganhei dinheiro. Tive um reconhecimento profissional na época. Só que o que aconteceu? Eu perdi tudo depois de um tempo. Num relacionamento. Claro que o universo ele é muito perfeito. Então, ia usar alguma isca, algo, alguém, alguma situação para mostrar que eu ainda estava ferida. Por quê? Muitas pessoas acham que se curaram, mas na verdade elas se esconderam dos gatilhos. Nossa, essa é boa, hein? Como o processo assim? de solidão. O que seria esconder dos gatilhos? Você se esconde do mundo. Você começa um processo de desenvolvimento pessoal e aí você vai se colocando no seu casulo, não se relaciona mais com as pessoas e é justamente o relacionamento que faz a gente crescer, né? E mostrar que a gente se curou. E aí você vai se colocando no seu casulo, se afasta do mundo das pessoas, se fecha e aí você acha que você está curado porque ninguém mais te abala. Só que quando você vai para o mundo de novo, você vê que na verdade você não estava curado, você só se escondeu do que antes era um gatilho para você. Quando não tem ninguém que te espreme, não vai doer.
Mas quando você vai para o mundo, coloca o seu braço, alguém espreme, aí você tem aquela reatividade de novo, né? Então tem que aprender no mundo. Tem que reprogramar as crenças. Porque se você não reprograma a sua mente, o seu subconsciente, você atrai com a sua frequência vibracional, porque é lei. Então existe a crença, eu posso acreditar que a lei da atração funciona. Mas existe a lei da atração funciona. E nós temos provas quanto a isso. E você atrai com a sua frequência. Só que as suas crenças determinam o que fica com você ou não. Então, com a minha frequência vibracional, eu consegui atrair coisas grandiosas, mas no momento mais oportuno, elas desapareceram. Até que eu tirasse aquela sujeira debaixo do tapete e solucionasse tudo. Trabalhasse ela. Exatamente. Mas eu acredito que a autoestima, ela é primordial. Seria como se fosse um pilar para isso tudo acontecer. Porque se você não vê valor em si mesmo, como você vai poder acreditar em coisas grandiosas, em sucesso, em prosperidade? Então, talvez um dos pilares seria a autoestima. Como que uma pessoa que está só... ela criou uma autoimagem sobre si mesma extremamente negativa por vários anos. Como que ela pode sair dessa nuvem negra que está lá em cima da cabeça dela? Essa pessoa ela vai ter que iniciar um processo de autoconvencimento do contrário, até que ela acredite nessa verdade. Então, é saturar o cérebro com uma informação oposta. Porque ela chegou nesse momento de autoimagem abalada porque ela fez esse processo negativamente. Ela falou tantas vezes que ela era feia, que ela não estava bem com o corpo dela, que ela não era aceita, que ela se convenceu dessa verdade. Então, inicialmente, você tem que sim sugestionar para você, mesmo que você não acredite ainda nisso. Só que você tem que se familiarizar com essas novas informações no seu cérebro. Assim, quando você se relaciona com alguém. Isso acontece bastante. Digamos que é uma pessoa que não goste de abraços, de toque físico. Existe muito isso. E aí você começa a se relacionar com alguém que é muito toque físico. Inicialmente, você rejeita aquilo, né? Então, eu não gosto que me toque, etc, etc. Mas essa pessoa vai se aproximando tanto, garantindo o espaço dela, que em um determinado momento você até que, ok, já não se assusta mais. E quando nós falamos das nossas crenças, é assim que tem que acontecer. Agora, a crença de identidade é a base. Todo mundo fala do merecimento, né? Existe o merecimento para ganhar dinheiro, o merecimento para o amor. Na verdade, é a crença de identidade. Por quê? Nós temos uma tríade. A identidade é a base. A forma como você se enxerga determina o que você se sente capaz de fazer. Então, a crença de capacidade seria a secundária. O que você se sente capaz de fazer determina o que você se sente merecedor. Então, tudo começa com o que eu acho de mim. Depois, o que eu acho que eu sou capaz de fazer, de acordo com o que eu acho de mim. E quando você faz, você traz convicções de que você merece algo. E as pessoas param aí. Elas não fazem. Só que nós precisamos de convicções. Por exemplo, essa mulher com autoestima baixa, vamos usar esse exemplo. Quando ela faz, por exemplo, uma simples, né, entre aspas, ida à academia, uma melhora na alimentação vai trazer uma ideia para a mente dela de que ela está mais magra. Na mente dela. É a ação que liga o mundo mental do mundo físico. Sem a ação, é um movimento. Sem a ação, você não consegue trazer essas convicções. Por mais que ela não tenha emagrecido nem 100 gramas, a mente dela vai fazer ela se sentir mais bonita. Isso é uma convicção. E se ela não fizer nada, a mente dela vai falar, tá vendo? Essa é a real fulana. Você é assim, você é sedentária, você não tem dinheiro, você vai se convencendo cada vez mais através da inação. Abalando a crença de identidade. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. É tipo quando você vai lá e come um fast food, assim, né? Você já tá se sentindo meio fora do peso, você vai lá e fala assim, não, mas hoje eu posso, vai. Mas daí quando acaba, você fala assim, putz, mano, daí vem aquele sentimento de... Sim. Nossa, de não culpa. deveria, de culpa, exatamente. De culpa. A culpa abala essa crença da identidade. E o contrário também é real. Quando você vai pra academia, né, esse exemplo aí da autoimagem, que a gente sabe que o corpo faz bastante diferença, né, principalmente para as mulheres. Você já se sente orgulhosa.
E esse estímulo de frequência e de informações neurais, de forma repetitiva, vai alterando um programa. E esse programa, ao ser alterado, interfere no seu comportamento natural. Então, inicialmente, o que era uma resistência, o que era difícil, vai se tornando uma fonte de reabastecimento, de prazer. Por isso que as pessoas elas ficam até viciadas na academia, né? Não é só o músculo, é a identidade, é a autoestima, é esse estímulo, né, de prazer, enfim. Agora, a primeira pergunta é o que eu acho de mim, né? Como que o pessoal lá de casa pode, pra gente ajudar o pessoal, responder essa pergunta sem se preocupar com o outro, né? Porque a gente tá na mídia social lá, aí, putz, todo mundo que você vê é mais bonito, mais rico, mais bem profissionalmente falando. E quando você faz essa primeira pergunta, o que eu acho de mim, nem sempre você está fazendo a resposta com base no que você realmente acha de você, mas sim o que você acha de você comparado aos outros. O que os outros acham de você também, né? Exato. Então, como blindar esses dois lados, né? E focar em realmente, o que eu acho de mim. Independente de estar com 1 quilo a mais ou a menos, num trabalho X ou Y. A gente sempre quer prosperar, né? Mas como se blindar disso? Acho que resumindo, a pergunta dele é como não deixar as vozes externas entrarem na tua voz interna, né? Isso. Olha, eu acredito que só te incomoda aquilo que é real. Então, querendo ou não, o que te incomoda ao ouvir de alguém, de alguma forma está dentro de você. E isso deve ser um feedback. E não algo ruim, uma humilhação. Porque, novamente, uma mentalidade de uma pessoa vencedora. Então, uma pergunta muito importante é: onde eu quero chegar? Porque, dependendo do movimento que eu desejo ter, aqui tá ótimo, a minha identidade assim tá ok. Agora, dependendo de onde eu quero ir, eu tenho que melhorar. Inclusive, a melhoria faz parte da vida. Quando você não tem mais o que melhorar, a vida perde a graça. Nossa. E nada melhor do que o feedback das pessoas para você saber para onde se movimentar. Então é importante fazer uma análise, inclusive, eu acho que bem racional, do que você acha de você, inclusive do que os outros falam de você. Porque os feedbacks das pessoas são muito importantes. Às vezes eles são mais sinceros do que o que a gente acha de nós mesmos. Porque nós temos um ego muito forte. Na verdade, às vezes é um feedback não do que as pessoas falam. Ninguém às vezes vai olhar na sua cara e falar: você tá assim, você tá assado. Na verdade, é o feedback do que a gente olhando as outras pessoas, Perfeito. A gente se auto-dá. Tipo, a interpretação do que o outro pensa da gente. Que é mais sincero. Mais sincero ainda. Porque eu acredito que todo mundo que tá aqui assistindo o Lean Podcast quer melhorar. Total. E é muito bom quando você tem alguns pontos de melhoria muito claros, né? Então, isso eu fiz na minha vida e sempre fiz de ciclos em ciclos. O que eu posso melhorar em mim? Inclusive, eu faço isso até hoje. Pô, que legal, Duda. Depois que eu saio dos podcasts, eu assisto eles na televisão e eu anoto os pontos que eu devo melhorar, o que eu devo parar de fazer, o que eu devo fazer mais. Se o meu tom de voz tá bom, se eu tenho que trazer mais energia, se eu tenho que gesticular mais ou gesticular menos. Legal. Porque se eu esperar dos outros, e aí entra o que vocês falaram agora, que é verdade, se eu esperar das pessoas o feedback delas, não, Duda, você tá ótima, tá maravilhosa, não precisa fazer nada. Mas, de acordo com o que eu vejo dos outros participantes que eu admiro, posso melhorar aqui. E você tem que ter uma mentalidade incrivelmente foda para que os feedbacks das pessoas não se tornem humilhações. Porque quando eu me coloquei em ambientes prósperos, as pessoas elas me olhavam dos pés à cabeça. E eu tinha a sensação... E, sinceramente, hoje, olhando para trás, não era por menos, né? Porque nos ambientes que eu estava, eu subia no ônibus com um salto desse tamanho, coisa que ninguém usava mais. Hoje eu vejo que nos ambientes de pessoas bem-sucedidas, as mulheres andam super simples. Ninguém anda com aquele saltão no meio do shopping, mas eu andava assim, no começo. De ônibus, e as pessoas me olhavam de cima a baixo, eu me sentia completamente desconfortável, mas eu poderia nunca mais ter voltado lá. Desde aquele primeiro olhar. Não quero mais sentir isso, mas não. Eu observei para onde estava indo o olhar. O que é que elas estavam olhando. E esses olhares, eles falavam coisas que ninguém no meu ambiente falava. Meu cabelo, minha roupa, maquiagem,
tudo. Foi um feedback. Exato. Que veio através da minha mentalidade de observar e me abrir para aquilo. Nesse processo de mudança, você tem que estar aberto para isso, porque se você está fechado, você não sai do lugar. Mas um ponto-chave é porque você não se fez de vítima, né? Dessa situação. Exato. Como não se fazer de vítima? Porque a maior parte das pessoas ia passar por isso e ia falar, eu sou coitadinha, os outros são opressivos. Os ricos são assim. Isso. Uhum. É uma chave que vira na sua mente. Eu espero que seja esse podcast. Porque às vezes é uma informação que falta para você se tocar e falar, caramba, realmente, né? Eu tenho que pensar como feedbacks o que as pessoas pensam de mim. Porque quando você cria o prazer de melhorar, você melhora muito rápido, né? Vocês são a prova disso, eu também. Quando você cria o gosto por avanço na sua vida, tudo vai desbloqueando de uma forma muito rápida. E as pessoas... Sim, mas é muito louco, né? Você falou, a gente é a prova, né? A Duda esteve aqui no nosso começo, a gente realmente, estamos evoluindo, estamos... Né? Toda hora a gente se pergunta exatamente isso, né, Rosa? Isso aí. O que a gente pode melhorar para trazer uma experiência melhor para a galera que tá lá assistindo? É câmera, a gente lê os comentários aí que vocês mandam. No começo a gente interrompia os convidados direto. Exato, a gente já deixa o papo mais fluido. Mas olha que interessante, eu sempre me ponho esse ponto assim, a gente tá há 2 anos, todas as semanas... no YouTube, fazendo podcast. Eu sempre me falo, caramba, Ricardo, se eu tivesse o mesmo foco que eu tenho no Lean Podcast, no meu corpo, em outras questões, entendeu? No meu físico, na minha alimentação, por que eu não tenho, entendeu? E daí você respondeu agora, ainda não foi criado o desejo de mudança, certo? Quando for criado esse desejo de mudança... eu vou conseguir absorver. Mas olha que interessante. Nessa área, eu e o Maurício estamos mandando bem. Mas tem outras áreas pessoais nossas, que é tudo autoconhecimento aqui, né? Em podcast. Que tá falhando em algum momento. Mas então, isso é energia. É normal isso. É normal não ser perfeito em todos os campos. Certo? Sim. E o Lean tá crescendo em qual velocidade? Grande. Sim. Porque é a alta carga de energia que está sendo colocada. Então, inclusive, isso é indicado inicialmente. Por isso que quando você tem o desejo ardente por algo, aquilo vem rápido. Digamos que nós tenhamos 100% de energia ao longo dos nossos 24 horas. Então, abriu meus olhos, tenho 100% de energia para depositar em alguns lugares. E aí você pega 70% de energia e coloca aqui nesse lugar. E aí depois você distribui o restante. Nesse lugar que você colocou 70% de energia, ele vai devolver os 70%. Agora, se você distribui 20% aqui, 20% aqui, 20% aqui, você vai receber os 20% em troca. Só que quando nós estamos falando de um objetivo valioso, se você coloca 20%, não é o suficiente para te trazer o resultado que você deseja naquele tempo. Então, algo que eu trouxe para minha vida é conferir se você está na direção correta. É para cá mesmo que eu quero ir? Tem uma faísquinha dentro do meu coração? A partir desse momento, ir para a constância. Criar a constância de produzir, de fazer. Depois é a intensidade. Porque nós passamos por ciclos da natureza, né? Primeiro você planta, aquilo gesta e depois você colhe. Se no momento do plantio você coloca intensidade, quando vier a colheita, vem muita coisa. É aí que falam, foi um sucesso do dia para a noite, nossa, que sorte. Não, mas a intensidade no plantio daquele objetivo valioso foi tão grande, energeticamente, fisicamente, que a colheita vem muito rápido. O sucesso é rápido. Naquele ambiente, naquela área que você colocou energia, né? Isso. Porque às vezes, como o Ricardo falou, por exemplo, ele bota muita energia no trabalho dele. Porque ele está querendo crescer, mas às vezes ele deixa outras áreas de lado. E aí, recente eu vi uma palestra do Marcus Strider, ele fala, os CEOs hoje em dia, eles escrevem no Instagram, eu faço banho de gelo, eu sou vegano. Ninguém chegou ao cargo de CEO fazendo banho de gelo, tomando banho gelado, não sei o que. O cara tava ali comendo muitas vezes coisas que não eram tão boas, ele tava botando energia no trabalho dele. Quando ele conseguiu prosperar no trabalho, ele começou a colocar energia
no físico dele. Então, talvez o foco é importante. Qual é aquela coisa que você quer, né? Para onde você quer ir. Exato. Né? E geralmente essas pessoas que começam a fazer banho gelado, não sei o que lá, por que elas estão fazendo isso? Ainda é pelo objetivo valioso. O seu objetivo valioso, ele é tão poderoso que ele move as outras áreas. Então, às vezes, se você mudar, por exemplo, o seu motivo, talvez pelo físico você não vá para academia, mas você tem um objetivo tão grandioso de fazer o seu negócio dar certo, que quando você pensa que você tem indo para academia tem mais disposição para produzir mais, isso te estimula. Poxa, eu tô ficando muito cansada, preciso de mais estímulo, preciso de mais energia e etc. Dopamina e tal. Aquilo te move. Porque é esse objetivo valioso causando um efeito dominó. Nas outras áreas. Nas outras áreas. Nossa, muito bom. Tudo vem de acordo com se conhecer. Para onde eu quero ir. Por isso que é tão importante você decidir ir para algum lugar. Nem que seja ser uma pessoa melhor, me conhecer, me amar mais. E esses ciclos que você comentou, né? Que você costuma fazer alguns ciclos, você acaba pensando racionalmente para onde você quer ir, o que você pode melhorar em você, né? Quanto tempo é um ciclo? Um ciclo pode ser o começo de um ano, por exemplo? Ou a cada X meses? Tem uma regra? Nós sempre sentimos. Acredito que nossos ciclos são individuais. E a gente sente quando eles estão se encerrando. Algumas coisas começam a querer sair da nossa vida. E geralmente a gente está no apego. Então a gente tenta resistir àquelas mudanças. Mas se estamos falando em ciclos de grandes manifestações, por exemplo, geralmente 12 meses. 12 meses. Até a germinar demora 12 meses, mais ou menos. Se estamos falando de uma alta carga de energia, até isso trazer aquele fruto, né, aquela colheita que foi grande, um grande plantio, aproximadamente 12 meses. E isso é um tempo da natureza, né, para gestar um bebê, uma árvore, coisas grandiosas. Tanto para plantar uma semente, quanto para a manifestação de um desejo, geralmente segue o mesmo ciclo. Ciclos parecidos, de tempo. Por isso que nós temos que olhar mais para a natureza. Porque quando a gente olha o funcionamento da natureza, a gente tem muitas respostas sobre a nossa vida física. Que outros ensinamentos ela pode nos dar, a natureza? Quando, por exemplo, é muito comum quando nossos pais ou pessoas que a gente considera importante na nossa vida dá feedbacks negativos pra gente. Ou aponta o dedo, ou coloca uma expectativa negativa sobre você. Como que a gente pode blindar a nossa mente dessas pessoas que a gente considera tão importante, como um pai, uma mãe, ou caso de outras pessoas, uma filha que enxerga, você vê que ela não te enxerga de uma maneira positiva. Como não deixar essas pessoas importantes entrarem na tua mente e mudar a tua voz interna? Essas pessoas, elas são autoridades na nossa vida. Então, o que elas falaram já está dentro da sua mente. Mas eu acredito que, às vezes, o afastamento é necessário. Às vezes, a dor de estar perto de alguém que a gente ama dói mais do que a dor de se afastar. Então, às vezes, é importante se afastar e ressignificar essa dor, entendendo que não é pessoal seu. Veio lá de trás. A gente quebra uma crença questionando essa crença. Quando você entende que essa pessoa não recebeu também esse amor, por mais que pareça clichê, você vai começando a sentir, não é dó, mas é solidariedade, sabe? Por essa pessoa. Por isso que eu sempre sugiro que quem conviveu com mães narcisistas, pais que não lhe deram amor, faça uma entrevista na vida dessa pessoa. Pergunte quais foram os sonhos que ela realizou. Mãe, quais foram os seus sonhos? O que você sonhava ser? O que você viveu na sua vida? Como que foi? Me conta como foi o seu amor, seu primeiro amor. Você amou? Como que foi essa expectativa? Foi frustrada, não foi? Porque quando você começa a procurar a vida dessa pessoa, fazer uma entrevista e olhar para ela como um ser humano, você começa a sentir uma sensação... Compaixão. Compaixão, essa é a palavra. E isso vai dissolvendo o ódio. E o ódio tem a mesma polaridade do amor, em oposto. Ah. E aí você vai sentindo aquele amor genuíno.
Esse amor genuíno vai dissolvendo tanto a sua vibração com o outro, quanto o outro para com você. Porque é um espelho. E aí você vai ficando mais leve. Então, fazer esse exercício da entrevista, vamos dizer assim, com o pai, com a mãe, tem um poder absoluto. E rapidinho, e se a pessoa não tem contato com o ente querido, né? Às vezes o ente querido faleceu, ou não faleceu, mas faleceu, né? Não dá bola para a pessoa. Acho que talvez seja interessante fazer essa entrevista sozinho, né? Faz essas perguntas para si mesmo e tenta imaginar qual seria a resposta daquela pessoa, né? Você vai ver que, tipo, putz, verdade. A pessoa não tinha amigo, né? A pessoa não era bem profissionalmente. E uma investigação é interessante também. Sim. Porque a gente tenta esconder a nossa história. Mas é legal a gente olhar para o passado, ver a fotinho dos nossos ancestrais, entender um pouquinho como foi a história de cada um. Porque isso faz parte de quem nós somos. Se a gente olha para a palma da nossa mão, tem o sangue de muitas gerações aqui. Nós estivemos no útero da nossa bisavó, né? Então é uma sequência, assim, de pessoas. E a gente geralmente rejeita, né? Nossa, muito bom. Então, Eu gostei quando você falou, a gente quebra uma crença questionando uma crença. Queria que você aprofundasse mais sobre isso. Como questionar essa crença? E por que questionando ela, a gente vai quebrar ela? Desde, eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço ser feliz. Uma crença é uma verdade no nosso mundo. E só é uma verdade porque ela não foi questionada. Então, uma autoridade falou uma informação para você, você pegou aquilo como real e pronto. Como, por exemplo, o Papai Noel. Né? As crianças, elas não questionam inicialmente. Uma figura de autoridade falou que o Papai Noel existe e a partir desse momento, ok. Até que ela questiona isso. Até que alguém mostra alguma outra verdade para ela. Então, quando você tem a consciência de alguma crença sua, como, por exemplo, todos os homens traem, né? Que é algo muito comum. Quando você conhece uma pessoa que te faz se sentir diferente, ou uma pessoa que, nunca demonstrou nada, você quebra essa crença. Talvez isso não seja verdade, talvez exista alguém que não faça. Quando você acredita que dinheiro não traz felicidade, mas aí você questiona, por que eu acho isso? Por quê? Existe alguém feliz, rico, feliz? Existe. Tá. E eu consigo ser feliz e rico? Sim. Pronto. Questionou aquilo que era uma verdade para você e não é mais verdade, então para de interferir no seu comportamento, entende? É importante você se questionar. Por que eu acredito nisso? Porque a gente segue padrões. E eu tive essa certeza absoluta quando eu fui cortar um pão um dia, um pão francês. Minha mãe, ela sempre cortou o pão francês em um formato de barquinho, né? Geralmente as pessoas cortam... Isso. No meio, né? Isso. Transversal. Uma canoa, né? Exato. Ninguém faz isso. Mas a minha mãe, ela cortava o pão desse jeito. E aí eu fui morar sozinha, depois de muitos anos. Comprei um pão na padaria. E aí eu me vi cortando o pão em formato de barquinho. Aí eu, gente, mas... Tava seguindo o padrão. Eu falei, gente, mas como assim, né? E aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, mãe, por que a senhora corta o pão assim? Aí ela falou, filha, não sei, sua avó cortava pra mim. Aí eu falei, vó, por que a senhora corta o pão assim? Aí ela, não sei, minha mãe cortava pra mim quando eu era pequena. Então, é um processo repetitivo. Desde esse dia que eu me questionei, opa, por que eu tô fazendo isso? Nunca mais eu cortei dessa forma. Não porque eu fui rebelde, mas porque do modo convencional seria mais conveniente, mais confortável. Então tem que fazer isso com as crenças mais doloridas. Sim, inclusive em relação ao dinheiro. E em relação ao dinheiro, por que tem tantas pessoas que têm essa crença? Da onde vem essa crença de que não pode ser feliz sendo rico? Não é correto, digamos assim. Tem bastante gente que tem, certo? Sim. Eu acredito que isso começou lá atrás, né? Quando as pessoas poderosas, com muito poder e influência, usavam o poder para o mal. Então, as outras pessoas viam aquela fonte bem-sucedida, rica, como algo ruim, né? Como uma figura ruim, que fazia mal, que era uma ameaça. Então, foram associando o dinheiro a essa personalidade negativa. Faz total sentido. E aí, exatamente como esse pão, né, de barquinho, a gente vai seguindo uma linha de raciocínio.
Mas eu acredito que hoje nós estamos quebrando essa ideia. As pessoas elas estão se tornando mais livres com o dinheiro. Acredito que as pessoas estão usufruindo mais, positivamente, inclusive, do dinheiro. Eu sinto que o universo está se expandindo. O nível de consciência das pessoas está aumentando. Inclusive, eu senti isso esse ano. Achei que tivemos um salto aí bem legal na consciência. Por que você sentiu isso? O que te fez acreditar nisso? Sensação. Sei. Você com as suas mentorandas? Com as pessoas, com o mundo. Acho que as pessoas estão começando a usar a internet para o bem. A educação está crescendo demais, né? Estamos espalhando bastante mensagens assim. Isso está influenciando nas pessoas. Então, acho que isso, em algum determinado momento, vai cessar. Essa crença negativa sobre dinheiro. Mas para você ter o dinheiro, tem uma questão muito importante que é esse tal do senso do merecimento, né? Muitas pessoas elas não se sentem merecedoras para você ter o dinheiro ou ter um relacionamento que não seja tóxico, com amor verdadeiro e tal. Como quebrar esse não senso de merecimento? Seria através da ação também ou tem outras técnicas que a gente pode entrar ali no nosso subconsciente para mudar isso? Existem técnicas e ferramentas para você criar novos circuitos neurais. Para que isso interfira no seu comportamento e que você haja. Porque as pessoas esquecem de falar da ação e a ação é muito importante justamente porque ela conecta as dimensões na nossa realidade física. Mas quando falamos de comportamento, seja o seu comportamento em relação ao dinheiro, em relação ao seu corpo, estamos falando de conexões neurais. E nós conseguimos criar novas conexões neurais através da auto-hipnose, através de ferramentas de reprogramação mental, onde interfere no seu modo de pensar e, consequentemente, de agir em relação a tudo, ao dinheiro, ao amor. E foi o que eu fiz na minha vida. E em relação, porque muitas pessoas que falam sobre esse tema, eles falam que, tá bom, é muito importante a gente pensar coisas positivas, mas o sentimento também é importante, né? Como que a gente pode criar um sentimento positivo? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Porque pensar, dá pra gente conseguir trabalhar, ouvir, conversar consigo mesmo. Por mais que você não acredite, se você tiver perseverança, você continua pensando e pensando. Mas como criar um sentimento de aquilo que você não tem ainda já é seu? Como eu crio esse sentimento? Difícil, hein? Muito boa. Você deve criar um vínculo emocional com a possibilidade. Então, nós não estamos falando de desenvolver uma expectativa de que aquilo se torne real. Porque aí entra naquilo que você falou da sua mente tentar rejeitar essa informação e se achar um traidor, um mentiroso. Não. Você deve criar um vínculo emocional, porque a frequência do amor é a frequência que cria, com a possibilidade dessa realidade. Então, o simples fato, entre aspas, de você conseguir se imaginar vivendo a vida dos seus sonhos, por exemplo, ou trabalhando em um tal lugar, já deveria ser o suficiente para você sentir gratidão e muito amor por ter experimentado essa possibilidade de vida. Tem alguma ferramenta de dia a dia que eu posso fazer? Por exemplo, uma tela mental, um exemplo, né? Chego lá e tem lá o Ricardo no Shape ali, né? Vou olhar todo dia, escovar os dentes, ficar olhando. Isso é uma ferramenta, mas tem alguma outra ferramenta para criar esse vínculo emocional? Olha, tem muitas ferramentas, mas a visualização é uma das mais poderosas. Inclusive, eu desenvolvi um treinamento específico só para isso, onde eu falo bastante sobre esses processos de reconfiguração mental. E a visualização é uma dessas ferramentas. Porque quando você visualiza, você experimenta essa nova realidade. E quando você se vê lá, isso interfere no seu sentimento, é automático. Se isso não está influenciando no seu sentimento, você pode mudar a imagem mental, usando seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por exemplo, talvez para o Ricardo só se imaginar no shape não gere um estado emocional muito grande. Mas se ele mudar essa imagem mental e colocar algumas outras associações, como por que essa realização faria sentido ou não,
uma pessoa que ele ama, um reconhecimento de alguém, talvez uma medalha. Como ele se sentiria se ele já estivesse naquele shape que ele procura? Não, o ponto dela é o seguinte, por exemplo, vamos supor, eu tenho muita vontade de fazer uma meia maratona. Pô, se eu me imaginar lá com uma medalha na meia maratona de Chicago, né? Com certeza, quando eu chegar lá, eu vou estar com um shape melhor do que hoje. Então seria isso, né? Talvez visualizar, né? Putz, quero ter muito dinheiro. Pô, mas se eu me visualizar com uma casa legal, bacana, com 2 carros na garagem, pô, eu vou estar rico, Então, né? aí talvez isso não mexa com a sua estrutura emocional. Esse caso da casa, por exemplo. Mas se você der uma casa para sua mãe, na sua imagem mental, talvez isso estimule um sentimento. Entendi. E é esse sentimento que a gente precisa. Talvez uma escola confortável para os seus filhos, sabe? Então, por isso que é importante você saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E usar eles ao seu favor para estimular emoção. Por isso que existe um processo de reprogramação. Existe um processo vibracional. Hoje em dia, com esse avanço maravilhoso da ciência, nós sabemos exatamente o que fazer para estimular alguns sentimentos em nós. Inclusive as músicas, elas fazem esse trabalho, né? Agora, é importante estar presente para que você sinta o que você está pensando. Geralmente as pessoas elas não sentem porque elas não prestam atenção no pensamento. Por exemplo, não adianta você ler uma oração se você não presta atenção nas palavras que você está repetindo. Concordo. Porque é a nossa consciência que cria, a nossa consciência que destrói também. Nós temos que trazer a consciência para o momento presente. Porque às vezes você vai fazer uma visualização, às vezes você vai se imaginar nessa maratona, mas você está com a mente em outro lugar. Tem alguma oração que você costuma fazer específica para entrar num algum estado diferente, vibracional, de frequência? Tem uma oração maravilhosa, só que eu não sei Você ela não de sabe cor, de cabeça. é muito longa. Mas as orações, elas são decretos, né? E profecias. Então, é muito importante que não deixe de ser uma reprogramação mental, né? O que nós falamos da autossugestão. Quando você sabe qual é a sua crença, você consegue saber quais são os estímulos opostos que você tem que inserir na sua mente de forma recorrente e repetitiva. E a visualização é uma delas. Inclusive, fizeram um teste de pessoas comuns, sedentárias, que começaram a se visualizar fazendo exercícios físicos, né? E depois de 15 dias, se eu não me engano, elas desenvolveram um aumento na massa muscular. Caramba. Nós atraímos para nossa Só de vida... imaginar? Caramba. Sim. Claro que foi pouco, né? Mas para mostrar que os nossos pensamentos, eles interferem na nossa biologia. Por exemplo, o que é que gera dor no nosso corpo? É a pele? É o cérebro. Por que quando colocam Um prego. Também. anestesia em nós não sentimos mais dor? O que é que desliga? A sinapse do cérebro. Exato. Quando você morre, a pessoa pode te cortar pela metade que você não vai sentir nada. Onde é que está a dor? Não está na pele. Tá na cabeça. Está na mente. Caramba, que incrível. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Exato. A nossa pele não sente nada. Tudo está na mente. Então, quando você usa a sua mente para movimentar, por isso as curas elas existem, né? Por isso as pessoas se curam. A sua mente interfere na reprodução das suas células, na regeneração das suas células. É a mente. Então, quando você treina se visualizar de uma determinada forma, você vai criando caminhos para chegar até esse lugar. Agora, qual que seria o ponto-chave de visualização? Imaginar o seu futuro ideal? Também. Só que a identidade. Visualizar a sua versão de sucesso. Tipo, criar uma persona. Sim. Criar uma... Exato. Muito bom. Uma Isso- persona do que eu quero... De quem é o Maurício, a Eduarda, o Ricardo, o pessoal que tá lá em casa. Você imaginar uma versão melhorada sua, assim. Exato. De onde você quer chegar. E perceba que nos filmes sempre fazem isso, né? Sempre mudam o personagem primeiro. É a jornada do herói, né? É. Então, Como que é do filme, perdão? dos filmes, quando nós temos um herói, esse herói muda primeiro. Por exemplo, tem um filme que um cara toma uma pílula. Sem limites. Isso.
Ele ainda está em um ambiente completamente bagunçado, destruído, etc., escasso financeiramente, mas aí ele se torna uma pessoa completamente diferente, a sua versão melhorada ainda naquele ambiente. Depois de pouco tempo, ele ainda lá naquele ambiente produzindo, o resultado vem. Sim, ele se transforma por completo, né? Sim. Ele era um preguiçoso, não conseguia fazer nada da vida. De repente ele já estava concorrendo para ser prefeito da cidade. Exato. E tudo começou na mudança do ser. E eu tô falando isso porque é uma estratégia. Usar essa visualização para visualizar não só as suas realizações, mas você por completo. A sua versão melhorada de sucesso. Porque isso altera a sua crença de identidade. E é justamente a crença de identidade que atrai tudo para sua vida. Então, novamente, ao invés de ficar imaginando sua casa que você deseja realizar, imagina você sendo aquela pessoa que corre meia maratona, que anda na postura que você deseja, que é reconhecida pelas pessoas, que chega de uma forma magnética. Como você andaria, como seria seu cabelo, seu estilo de roupa, sua comunicação, como as pessoas ao seu redor, isso dentro dos filmes mentais, como elas te observam, como elas chegam até você, como elas te cumprimentam. Tudo isso é um arquétipo. Gera uma mensagem de eu sou assim. E aí, da mesma forma que o seu cérebro determina se você sente dor ou não, isso começa a interferir no seu ser, na sua biologia, no seu comportamento. E aí, quando você muda o seu eu, o eu sou... Ninguém segura mais. Daí que dá aí o você estrago. muda. Só que aí tem um segredo. Vem a convicção. Lembra que eu falei que antes era só uma crença? Eu acredito que a lei da atração funciona. Mas quando isso interfere no seu comportamento, esse comportamento interfere realmente na forma como as pessoas te tratam, você tem uma prova de que aquilo é real. Não é só mais uma crença aleatória de que o Lean Podcast trouxe essa informação. Eu sei, eu vivi. Eu acredito. Quando você acredita, porque você tem uma prova real, pronto. Você pode criar tudo. Que agora você acredita em você. Exatamente por esse exemplo que você deu do Lean, a gente tem, acho que, um pouco de crença limitante em relação a pensar em quanto dinheiro a gente quer fazer lá no futuro. Mas a gente não tem uma crença limitante em quantos inscritos a gente quer ter no futuro. Então, eu estava pensando isso hoje, quando eu estava estudando para falar com você, que é muito mais fácil eu me convencer de que o Lean pode ter 1 milhão de inscritos, e esse 1 milhão de inscritos, obviamente, vai me trazer um retorno financeiro legal, do que eu falar assim, não, eu quero que o Lean tenha R$1 milhão por mês. É muito mais difícil eu acreditar nisso. Então, talvez, para o pessoal lá de casa, quando eles querem criar aquele retorno financeiro que eles desejam, eles quebrarem alguma coisa que seja secundária, mas que vai trazer o retorno financeiro que eles estão procurando. Sim. Que é mais fácil de você acreditar. Boa. É como se tivesse criado uma personificação de alguém, né? Que, na verdade, é a empresa. Mas você acaba criando um espelho. Né? Então, você deposita aquela crença, aquela fé nesse lugar secundário. O que não deixa de ser uma bela de uma estratégia, mesmo que não tenha sido intencional. Porque aquilo de burlar as crenças funciona para esse caso. Tendo 1 milhão de inscritos, vai trazer recursos financeiros. Então, acaba te levando para o mesmo lugar. Você chegou a ver que tem uma trend que o pessoal está fazendo com o ChatGPT, que você descreve um dia, você descreve como você queria, todos os seus sonhos de vida. E aí você pede para o ChatGPT escrever como seria um dia da sua vida com todos aqueles sonhos realizados. E aí o ChatGPT escreve, as pessoas choram e tal. Você chegou a ver isso? Sim, eu cheguei a ver. É excelente. Se conseguir imaginar, ou melhor, sentir, porque na verdade a imaginação ela serve justamente para estimular o sentimento, né? Então, se você precisa de estímulos visuais para sentir, use a imaginação. Nesse caso da carta do ChatGPT, qual que seria a forma mais adequada? Leia essa carta, prestando atenção em cada palavra, porque nós precisamos acessar a essência da coisa, é lá que está a energia. Quando você trabalha superficialmente com algo, você não acessa a energia.
Somente a compreensão acessa a essência e é lá que está a energia. Então, quando você lê algo prestando atenção em cada uma das palavras e a frequência que elas trazem, você acessa a essência daquilo. E isso gera sentimento. Então, não gera sentimento quando você está na superficialidade. Certo. Então, por isso que é importante escrever, mas não só escrever, é escrever para você poder ler depois, todo dia, ou sei lá, toda vez que você puder, mas prestando atenção em cada palavra para você conseguir internalizar aquilo que você escreveu sobre os seus sonhos, sobre o que você deseja conquistar. Uhum. É por isso? Para acessar aquela energia, porque essa vida ela já existe em algum lugar. Inclusive, a física quântica, né? A mecânica quântica está trazendo cada vez mais essa informação reforçada. Que tudo já coexiste, todas as realidades elas coexistem ao mesmo tempo. E é a nossa consciência que determina em qual delas a gente está, né? Nessa transição. Então, prestar atenção e se conectar nessa carta, por exemplo, te leva para lá nesse momento. Porque não seria real nesse momento. Criar vínculo emocional com essa possibilidade. E Duda, a gente pode entrar no conceito de termostato financeiro? Se você pudesse dizer, porque esse é um assunto muito bacana que você tem falado também, né? Seus conteúdos. O que seria esse termostato financeiro? E como que ele entra em tudo isso que a gente está falando de reprogramação mental? Bom, termostato financeiro é um programa mental voltado para o dinheiro que todos nós temos. É como se tivesse na testa de cada um número, ou melhor, um valor determinante pelo qual você é capaz de produzir com facilidade. E geralmente você sempre é levado para essa direção sem tanta resistência. O quanto eu sou capaz, o quanto eu consigo produzir facilmente. E aí as pessoas percebem que geralmente elas passam muitos anos ganhando essa mesma quantidade de dinheiro, sem resistência. Novamente porque ultrapassar essa barreira gera dor e gera desconforto. Quando você ultrapassa o seu termostato financeiro, por mais que no próximo mês atípico você ganhe um pouco mais, no sequencial você não só volta para onde você estava financeiramente, como você acaba decaindo e ficando em dívidas. Para voltar em equilíbrio, né? O termostato financeiro é um regulador. Então você ganha mais, mas você gasta mais. Como que uma pessoa pode saber qual é o termostato dela? Basta olhar quanto você ganhou nos últimos anos. E se esse número vem se repetindo. E é incrível porque às vezes uma pessoa, a maioria, né? Mesmo sendo empreendedor, ela geralmente fica em torno da mesma quantidade de dinheiro. Mesmo sem ter essa previsibilidade de caixa, eu trabalho por conta, não tenho salário fixo, geralmente eu ganho mesmo. O que é isso? Que poder é esse? É o seu subconsciente te levando a essa direção. Porque tudo são programas mentais. O nosso subconsciente nos movimenta sempre para uma direção familiar para poupar energia. Então, quando você insere um valor X que você ganha com facilidade, poxa, a Duda ganha isso com facilidade, ela sabe lidar bem com essa quantia, ela não coloca a vida dela em risco, tá ok aqui, tá confortável, já sabe lidar, vai se manter assim. Faça dia ou faça sol, eu vou produzir essa quantidade facilmente. E como mudar ela? A partir do momento que eu sei que eu tô com um termostato financeiro meio estagnado ali. Como mudar isso? Olha, existem processos para mudança do termostato, não só através da mentalidade, como também de estímulos mentais. E eu ensino isso de uma forma bem profunda dentro do Reprograme-se. Porque quando a gente fala de uma forma muito superficial e aleatória, assim por cima, as pessoas elas não fazem direito e criam uma convicção de que aquilo não funciona. Então acaba atrapalhando quando você fala de um processo muito superficialmente. Mas vocês até comentaram, né? Dos meus primeiros 5 mil, que eu sempre falo. Exato. Termostato financeiro. Desde os meus primeiros 5 mil reais até a quantidade de dinheiro que eu ganho hoje, foi através de uma técnica de reprogramação de termostato. E isso é matemático. Eu tenho diversos e diversos feedbacks, relatos e depoimentos de pessoas que em menos de 30 dias ganharam o quanto eles almejavam. Porque é um programa mental. Veja bem,
Imagina a mente de um bilionário que tem todo o dinheiro do mundo. Ele pode comprar absolutamente tudo que ele quiser. Não existe nada que ele não possa comprar fisicamente, materialmente. O dinheiro, a energia do dinheiro, ela é assim, tão disponível quanto o ar. É a gente que determina o quanto a gente ganha. É a nossa mente que coloca uma limitação financeira. Porque o dinheiro, ele é essa disponibilidade. Está disponível em todos os cantos. E quanto mais rica a pessoa fica, mais desapegada do dinheiro ela fica também, porque ela passa a poder comprar tudo. E aí ela se desapega dessa limitação de preço, de eu tenho tanto, e aí ela vai ganhando cada vez mais, porque ela entrou nessa energia do dinheiro. É a nossa mente que limita, eu ganho tanto por mês. Porque se a gente olhar para o celular, para a conta do banco, o que é isso? Que números são esses? Completamente aleatórios, que podem ser hackeados em qualquer momento. Pode sair de você e vir para mim. Inclusive, o dinheiro dos milionários, investidos, multimilionários, de todas as pessoas que estão investidas, elas podem estar sendo emprestados por aí. E são, na verdade, né? Se todo mundo sacasse o dinheiro hoje, os bancos não teriam para dar. Porque o dinheiro que eu acho que está meu rendendo ali, na verdade, está sendo emprestado para outra pessoa comprar um carrinho. O dinheiro não pertence a ninguém, nós que direcionamos ele. Só que a gente que coloca essa limitação de eu ganho isso. E quando você entende que, opa, caramba, toda essa limitação do eu ganho isso está na minha mente. Eu faço isso é fácil para mim, só que você está criando essa realidade. E aí a mudança disso é uma mudança muito profunda, que abala, interfere em muitas coisas. E nós utilizamos, dentro do Reprograme-se, claro, ferramentas da neurociência, assim como auto-hipnose, autoconvencimento, meditações, ferramentas extraordinárias para a mudança dessa mentalidade, desse termostato financeiro, que é um programa. E os números, eles estão presentes em todo o universo. É muito mais fácil você reprogramar um termostato do que uma crença de amor, por exemplo. Caramba. Porque os números, eles são simples de lidar. Eles estão presentes em qualquer lugar, e 1 mais 1 é 2. Quando você atualiza o seu sistema financeiro, aquilo vem até você. Agora, um autoconvencimento do amor exige muito mais camadas. Por isso que as pessoas têm tanto sucesso reprogramando o termostato, de uma forma tão rápida. E até hoje eu crio. Inclusive, ultimamente eu pensei, por que eu estou pensando tão baixo? se é real, né? Se já está acontecendo, que a minha última manifestação foi 200 mil por mês, né? Poxa, se eu conseguir chegar até aqui... Você saiu dos 5 mil de manifestação para 200 mil. Para 200 não direto, mil de né? faturamento. Vai subindo. Em quanto tempo foi isso? Então, dos meus 5 até meus 20 mil, demorou 7 anos. 7 anos. Dos 20 até os 200, 1 ano. Porque eu entendi que existiam alguns processos, porque antes era algo leigo. Então, eu não tinha entendido que existia uma metodologia por trás. Eu fui fazendo como as pessoas geralmente fazem. Assiste um vídeo aqui, assiste um vídeo aqui. Só que eu não tinha entrado, de fato, dentro de um processo, que é o que tem dentro do Reprograme-se. Então, uma coisa é você assistir um vídeo, fazer umas afirmações, etc, etc. E aí eu cheguei, poxa, nos meus 20 mil, só que demoraram 7 anos. E tá tudo bem. Mas, depois que eu entendi os processos, os estímulos certos, na intensidade necessária, pelo tempo necessário, aí eu saí de 20 para 200. Mas eu me dei conta de que, poxa, se eu consigo 200, eu consigo 1 milhão. Porque você está tentando ainda programar assim, para 1 milhão, então. E eu já comecei esse programa. Porque ainda assim é uma limitação. Concordo. Os 200 ainda é uma limitação. Então você vai entendendo, pegando Tipo, para esses muita pontos. gente, 200 é troco, né? Exato. É essa mente que tem que abrir. E não como, nossa, 200 é um dinheiro que eu nunca imaginei que seria possível. Exato, só que agora eu tenho convicção disso, da técnica, do Reprograme-se, da mente. Quando você tem a convicção, fica muito mais fácil de alterar. Entende? Como você aprendeu isso tudo? Quais foram as fontes que você bebeu para entrar tudo isso na sua mente? Como que foi esse processo? Obviamente, Muitas. agora a fonte é o Reprograme-se 2.0 que tá aí na tela aí para vocês, né? Sim. Então essa agora é a fonte e tá aqui na descrição do vídeo, daqui a pouco você vai falar. Mas ótima Sim. pergunta, né? Quais foram as outras fontes? Eu comecei esse processo de desenvolvimento para a construção da minha riqueza. Então, eu era completamente obcecada por ficar rica, porque eu encontrei
Imaginei que no dinheiro eu encontraria a felicidade e a liberdade que eu tanto buscava. E aí eu comecei a estudar absolutamente tudo o que tinha disponível. É a intensidade, né? Então eu acordava mais cedo, ia dormir mais tarde possível, estudando como ficar rica, como empreender, como desenvolver uma mentalidade. Então foi um processo intenso de absorção de informações, de tudo que você possa imaginar. Inclusive, as pessoas me perguntam quais foram as suas referências. Eu criei uma personificação separada de mim, da minha melhor versão. Não teve nenhuma referência específica, porque foram tanta gente que eu estudei, que eu fui pegando um pedacinho de uma, um pedacinho de outra e construindo ali esse caminho que mais se adequava a mim, né? Napoleão Hill foi importante? Napoleão Hill foi importante. Pense em riqueza, né? Uhum. E quando ele fala do pensar, não é pensar aleatoriamente. Um homem tão inteligente quanto ele não faria um tema tão básico, né? Tão clichê assim. Pense em riqueza. Tá, cadê a riqueza que tá aqui na minha mente? Não. É porque, de fato, as pessoas não pensam sobre algo. Elas não raciocinam. Pensar é usar as suas atividades cerebrais. Por isso que eu falei da oração. É raciocinar, é gastar um tempo, investir um tempo mental raciocinando sobre isso. E isso que a gente tem que fazer para criar uma nova realidade quando o assunto é a vida dos seus sonhos. Quando você começa a viver como se tivesse um estado de paixão. É um vínculo emocional com uma realidade que não existe. É um mundo, a princípio, fantasioso, mas que você sente um carinho por aquele lugar e você quer ficar próximo dele. E, na verdade, esse lugar é real. Por isso que a gente sente esse vínculo emocional. Porque você consegue visitar esse lugar. Não é algo criado, você acessou. Porque todas as realidades, elas coexistem, né? E não é a Duda que está falando. Hoje em dia, esse assunto está vindo cada vez mais forte para nós. Por isso estão trazendo a informação de que talvez estejamos em uma simulação, né? E eu, particularmente, prefiro ficar aqui. Por que será que eles escondem isso da população geral? A gente não aprende isso na escola, não aprende... Se fizer faculdade de economia, administração, a gente... 2 casos disso. A gente só aprende ali fazer contabilidade, aprender a história da administração. Mas em nenhum lugar ensina isso. Por que eles escondem isso da população? Olha, antes eu me questionava sobre isso, mas eu cheguei à conclusão de que as pessoas de fato não estão preparadas. Porque às vezes quando eu começo a me perguntar algumas coisas, eu também não chego a nenhum lugar. E aí eu penso, opa, peraí, existe alguma limitação, alguma trava intencional na nossa mente. Como, por exemplo, quem é Deus? Por que nós estamos aqui? Quando você começa a pensar sobre isso, você vai ficando meio maluco. É como se alguém tivesse limitado a nossa consciência. Você pode pensar, chegar até aqui, mas ultrapassar esse lugar, não. Então, talvez, algumas pessoas, elas de fato não conseguiriam lidar com algumas informações, assim como talvez nem nós. Com algumas informações mais profundas, pela falta delas. Então, por que não ensinam isso na escola? Porque, de fato, algumas pessoas não entenderiam. Einstein dizia, né, que a ignorância é uma virtude. E, sinceramente, às vezes eu devo concordar com ele. Porque quanto mais você entende as coisas, mais racional você fica. Mais você analisa, mais você escolhe, mais você julga também. E aí você tem que começar uma força oposta para não ser tão assim. Para você ser mais flexível com as pessoas ao seu redor, já que a maioria das pessoas não pensam assim. E aí começa a vir uma força do outro lado, de não se encaixar em todos os lugares. De aceitar isso, inclusive. Que você não cabe em todos os cantos, que você pensa diferente. Então, às vezes, de fato, a ignorância... É dolorido isso, né? Às vezes eu sinto isso quando converso com pessoas que eu sempre conversei e muitas vezes meu interesse está tão diferente do deles, eu fico meio revoltado. Como assim vocês estão nessa ainda? Sim. Como que lida com isso? E não deixa, não, eu tenho que voltar a ser como eles estão, não como eu estou me tornando. Porque eu e o Maurício, a gente fala aqui sobre autoconhecimento todas as semanas. E a galera que está aí assistindo a gente, a maioria é de um gênero oposto ao nosso, né? E pessoas mais velhas, com uma idade maior que a nossa, né? E é esse ponto dele. A gente vai conversar com os nossos amigos, assim... toda semana a gente tá conversando com dudas aqui, né? Com assuntos super bacanas.
pô, o assunto da galera ainda é o mesmo de 15 anos atrás, sabe? É isso mesmo. Sim. E a gente se sente meio fora Parece que a gente que é o louco, né? Às vezes. Mas aí você pensa um pouco melhor, você fala, não é... Pior Não é que isso. vocês estão em dois, hein? É. Imagina quando a pessoa tá sozinha, né? Mas você tem que aprender a lidar com as diferenças e não exigir do outro que pense como você. E isso é um processo que a gente tem que entender. Que por mais que você evolua, você tem que ainda permitir e aceitar o processo do outro. Não tentar puxar essas pessoas com você. Mostrar o caminho, né? Se tornar um fluxo de informações. Mas deixar o outro no espaço dele. E é o desapego do querer controlar as pessoas, do querer convencer. Mudar. Exato. Você Querer falou convencer. uma palavra boa, desapegar, né? Ela é importantíssima no processo de atração das coisas que você quer, né? Sim. A dor está no apego, né? Todos os momentos de sofrimento da nossa vida só existem quando a gente está apegado a alguma coisa. Seja o fim de um relacionamento, seja o mudar de algum ciclo da vida, é o apego que traz a dor. Então, quando você entende que vira essa chave na mente de que nós temos que viver no desapego, que nada nos pertence, a gente apenas direciona, vai ficando mais fácil. Então, desapegar de algumas pessoas também, inclusive amizades, através de uma decisão. Eu decido me desapegar, ou melhor, eu declaro que estou fazendo isso. É importante, que aí você não sente que você está perdendo alguma coisa. Você liberou esse fluxo. Mas um pilar importante para isso é a coragem, né? De romper com o que sempre deu certo, né? Eu acho que a grande dificuldade de a gente mudar quem a gente é hoje é porque você fala, tá bom, eu não vivo minha vida dos sonhos, mas eu tô vivo, tô sobrevivendo. Minha vida tá dando até certo ponto certo. Então você tem que ter coragem de falar, pô, mas eu vou me jogar num precipício que eu não sei aonde vai dar. Será que vai ser melhor do que o mais ou menos de hoje? De fato, a coragem é muito importante. E você tem coragem quando o outro lugar te gera mais desejo do que a zona de conforto. É o desejo que te move. Por isso que algumas pessoas ficam paradas quando elas não têm mais para onde ir, né? Quando você olha ali um outro lugar florido, com frutas, você pula aquele rio. Você dá um jeito de ir para lá. Mesmo com medo. Não significa que não exista medo, mas você vai com medo mesmo. Assumindo o medo ainda. E você vai mesmo assim. Então, depende do para onde você está indo. E se você não sabe para onde você está indo, então você não tem que pensar nisso agora. Você tem que pensar quem eu sou. Ou quem eu quero ser. Tirando essas camadas negativas de crenças. Porque quando você não consegue encontrar essa resposta, é porque tem tantas camadas negativas de crenças negativas que você não consegue se enxergar. Aí tem que iniciar a reprogramação dessas crenças. Tirar essas camadas pesadas que estão por cima. Né? Porque nós somos essência. Na nossa essência, nós somos consciência pura. E essa consciência, ela não tem gosto, não tem sexo, não tem preferência. Agora, nós viemos aqui como humanos, né? E aí nós vamos desenvolvendo personalidades de acordo com as nossas memórias, com as nossas lembranças, informações que foram nos passando. Isso são como roupas que nós vamos vestindo do outro. Você tem que ser assim, você é isso, você é aquilo. Até o momento em que você fala, eu sou isso. Quando você se auto-identifica essa pessoa, que apontaram o dedo para você o tempo todo, por anos, quando você fala amém, aí pronto. Só que às vezes você vai se perdendo de você por falar amém para tudo que vai vindo para você. Então, poxa, não sei onde eu tô, não sei para onde eu vou, não sei o que eu gosto. Então você não tem que pensar nisso. Tem que pensar quem eu sou de verdade, sem essas camadas. Porque quando você for limpando as suas crenças, reprogramando as suas crenças com metodologias eficazes, claro, essa essência ela vai aparecendo. Essa faísquinha. A conexão com Deus que eu sinto. Vocês não acreditam, né? Eu acredito. Acreditam? Óbvio. Ah, tá. A gente acredita em muita coisa. Muito além de Deus. Sim. Quando você vai limpando as suas crenças, você vai acessando a sua essência. Essa essência se conecta com Deus. Quando o Espírito de Deus ele entra, permeia dentro de você, ele te direciona. E é onde você chega no seu propósito. Então, esse propósito, qual é o meu propósito? Para onde eu vou? Calma.
A limpeza do que não te pertence, do que está te sobrecarregando, vai te conectar com uma energia superior. E essa energia vai te direcionar. Talvez essa informação ainda não esteja na mente dessa pessoa, mas ela virá como pequenos insights. Tipo o eu superior, nesse caso? O eu superior vai se conectar a você porque você tirou as camadas negativas e você é ele. Você é essa essência, ele está dentro de você. Você é uma pequena parte dele, mas é. E aí, esse espírito te direciona a encontrar o seu propósito. E aí, quando você encontra esse propósito, esse é o seu pra onde eu vou. É pra lá que eu vou. Aí ninguém segura mais. Isso, aí isso gera desejo. O desejo de ter a coragem de pular aquele rio. Uhum. Então perceba como tudo é um efeito dominó. Por isso que é bom ter uma metodologia, isso é muito importante. Saber qual é o processo e qual fase eu estou. Porque nós falamos aqui de diversas fases. Talvez você não esteja nessa fase precisando tirar as camadas, mas sim ter a coragem de pular esse rio. Ou talvez você já tenha pulado, mas você tem que se preparar o terreno para a quantidade de dinheiro, de sucesso, de reconhecimento, responsabilidade que está por vir. Da outra vez que você veio aqui faz acho que uns 6 meses. Você já tinha evoluído muito. Mas a minha percepção era que você ainda era uma menina. E hoje eu sinto que você já é uma mulher. Você amadureceu muito. Você acha que tem a ver com isso? Nesse processo que você passou da primeira vez que você veio no Lean para agora? Parece que você está hoje muito mais... Madura, segura de si, sabendo o que é. Uhum. Você sente isso? Boa observação. Sim, eu acredito que o dinheiro, inclusive, ele exige maturidade. E quanto mais, principalmente quando é uma procura intencional, quanto mais reconhecimento, dinheiro você procura, mais você tem que se desenvolver. E isso aconteceu muito comigo. Eu percebi que para a Duda chegar nos 200 mil, que era um projeto, eu precisaria desenvolver algumas habilidades, inclusive de empresária. Sair daquela mentalidade de empreendedora, influencer da internet, e entrar como empresária. E isso exigiria muitas coisas de mim. Saber liderar, saber multiplicar, gestão e etc, etc. Então eu sempre digo que a busca pelo dinheiro, por isso que eu sinto que o dinheiro é algo espiritual. A busca pelo dinheiro faz com que você procure ser uma pessoa melhor. Faz com que você procure se desenvolver. Porque a cada nível financeiro que você chega, para ultrapassar para o próximo, você tem que melhorar quem você é em habilidades. Não é no querer. O dinheiro exige a mão na massa. E a experiência te amadurece. Então é um processo muito perfeito. Eu acredito que isso tenha acontecido comigo. Você acabou de quebrar a crença limitante de que o dinheiro é uma coisa má, né? Você acabou de quebrar falando que você precisa responsabilidades, você precisa se desenvolver em vários aspectos da vida. Ou seja, não é porque você se tornou uma pessoa má que você vai ter mais dinheiro. É exatamente o contrário. Quanto mais você se desenvolve espiritualmente, fisicamente, mentalmente, mais dinheiro você vai atrair. Uhum, sim. Quando você busca prosperidade, você vai se deparar com essa necessidade de ser uma pessoa melhor e você vai assumir isso. Eu quero ser uma pessoa melhor. Agora, você pode ter dinheiro e não ser uma pessoa boa, sim, mas você está construindo um castelo de areia. Né? Então, nós não podemos levar isso em consideração. Porque não necessariamente essa pessoa é feliz. Nós temos que usar como referência pessoas felizes, né? E elas se melhoraram, porque o dinheiro exige isso. Porque o dinheiro, ele exige que você aprenda, inclusive, a lidar com as pessoas. Afinal, o dinheiro que a gente busca está no bolso delas, né? E para se relacionar mais, você tem que ser melhor. E quando a gente se relaciona, a gente aprende. Ou seja, de fato, o dinheiro nos ensina muito. Duda, da outra vez que você veio aqui, eu e o Maurício, a gente já ficou com muita vontade de participar do Reprograme-se, né? Do 1.0. Mas agora que tá tendo 2.0, né, Rosa? O Rosa falou antes de você vir aqui, falou assim, mano, vamos dar uma mensagem pra Duda pra fazer o Reprograma-se 2.0, pra quando ela vier,
putz, vai ser incrível, imagina. Eu falei, pô, com certeza, mano. Mas acabou passando, não mandei. Acabou passando, não mandou, mas eu acho correria do eu dia a acho que dia. a Duda vai ganhar 2 alunos. Vai né? ganhar, vai Pô, ganhar. a gente precisa fazer, hein? Quem Sim. quiser virar aluno aí, né? Põe também. aí Brunão na tela. Exato. Se você puder também contar sobre Como são os módulos. Sim. como que é o... Bom, vocês vão adorar. Modéstia à parte. O Reprograme-se, ele não é um curso gravado. Eu venho desenvolvendo essa metodologia desse desenvolvimento de consciência já faz bastante tempo. É um ecossistema de autoaperfeiçoamento. Então, quando a pessoa entra dentro do Reprograme-se, ela passa por fases. A conscientização, que é onde eu estou agora, o que está acontecendo, quem eu sou e etc. O entendimento disso tudo, de onde que vem, quais são as minhas crenças e etc. E o recondicionamento. No recondicionamento é onde a gente começa a reprogramação de todas essas crenças e a inserção de novos programas mentais. O que é que você deseja? Ter mais constância na academia? Você pode inserir esse programa. O que é que você deseja? Ter relacionamentos mais saudáveis? Você pode inserir esse programa. Ganhar mais dinheiro? Quanto? Você pode inserir esse programa. Porque o nosso subconsciente é um toca-fitas. Ele só vai reproduzir o que está lá dentro. E acreditar que isso não é real e não é possível também é uma crença. Quando você acredita que isso é possível, você já vai desbloqueando uma possibilidade, um mundo de possibilidades na sua mente. Então, dentro do Reprograme-se tem inúmeras ferramentas de desenvolvimento e reprogramação das crenças, assim como a auto-hipnose. Nós temos um módulo onde eu levo a pessoa para uma experiência uterina. Então, tem muita gente que tem rejeição, né? Crenças de rejeição, que é uma das crenças mais comuns que existem no planeta. E essa crença de rejeição, geralmente, ela vem do rompimento do nosso primeiro amor, que é a nossa relação com a nossa mãe. E eu desenvolvi uma meditação que ninguém encontra em lugar nenhum, onde eu direciono a pessoa para de volta ao útero. Essa pessoa, ela sente até os batimentos cardíacos da mãe. Ela sente o sangue da mãe. E dentro do útero, ela se nutre desse amor que não foi dado. Quando você volta para essa experiência e se nutre desse amor materno, muitas coisas mudam, inclusive seus relacionamentos. Porque a disfunção dos nossos relacionamentos, a rejeição do amor, o medo do amor, vem da nossa infância. E geralmente dessa ligação com a mãe. E às vezes é algo bobo. Por exemplo, a mãe que estava te amamentando não estava prestando atenção em você. Estava na televisão, assistindo TV, ou então fazendo crochê, se preocupando com a comida. O momento em que a mãe está te amamentando é o momento que ela te nutre, que ela nutre o bebê. Então, às vezes, coisas bobas que interferem em como você é com você, como você se sente. Dentro do Reprograme-se tem essas experiências que mudam completamente tudo. Meditações de reprogramação, auto-hipnose, onde eu levo a pessoa para o estado mental infantil, inserindo essas informações. E daí é com você, com a sua equipe? Tem as aulas? Tem Como aulas. É constituído por aulas gravadas, aulas robustas gravadas. Inclusive, a gente fala bastante sobre a construção da persona também, onde você se torna a sua versão de sucesso, posicionamento, oratória, comunicação, porque você precisa se preparar para receber o que você está inserindo dentro do seu subconsciente. Mas tem aulas esporádicas ao vivo também. Que legal. Os alunos do Reprograme-se, eles têm um Instagram exclusivo para eles, onde eles têm mais acesso a mim. Então, eles têm onde fazer as perguntas, conteúdos exclusivos, mais atenção. E, esporadicamente, eu faço aulas ao vivo para tirar as dúvidas, até porque nós estamos falando de reprogramação mental. É legal ter um acompanhamento. Que bacana. Para a pessoa saber como lidar com essa sua nova versão. E, principalmente, com o seu ambiente com o ambiente ao seu redor. Porque quando você vai mudando, não necessariamente as pessoas que estão ao seu redor, elas têm que entender e aceitar bem a sua mudança. Você tem que saber como lidar com o seu cônjuge, por exemplo. Não é porque você mudou completamente, agora eu sou completamente espiritualizada, que a pessoa que está ao meu redor, ela tem que aceitar isso e falar, uau, que incrível, eu estou muito orgulhoso. Estou muito orgulhoso que agora você passa o dia assistindo podcasts, lendo livros. Não necessariamente. Que daí seria seu ego querendo isso, né? Exato. Aí não é espiritualidade. Mas acontece muito. Então, saber o que fazer durante esse processo faz uma grande diferença. Sensacional. Sensacional. Ô, Duda, da outra vez que você veio aqui, a gente fez uma pergunta, agora vai ser outra, né? Posso fazer uma perguntinha? Vai, manda brasa. Se você pudesse cochichar, né, ali para as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, alguma frase, algum ensinamento
qual seria esse ensinamento que você daria para elas? Ai. Bom, Isso é difícil. sussurrar, tá. Bom, acho que é a frase que me acompanha nos últimos anos, que o sucesso é tão disponível quanto o ar. E o sucesso em tudo, tá? E essa frase, essa palavra disponibilidade, ela desbloqueia muitas coisas na nossa mente. Quando você sente que algo está disponível para você, você sente que aquilo é possível. E essa possibilidade já deve te gerar uma esperança. É essa frequência que libera o fluxo do recebimento. Então, nesse meu último ano, em 2024, essa foi a frase desse ano. Porque eu vejo que, de fato, está muito disponível. E não deixar essa esperança morrer, né? Porque existe o processo, não é que você vai pensar hoje e amanhã você vai acordar com o que você quer. 12 meses. Tem os 12 meses de gestação. Então não perca a fé de que vai dar certo. E sua esperança, mantê-la nutrida, né? Exatamente. E a sua preparação para chegar nesse lugar vai te manter mais próximo de lá, te nutrindo. É uma nutrição diária. Cada vez que você treina para palestrar, cada vez que você pensa em como seria o seu podcast, mais perto de lá você sente. Como você deve ter criado um vínculo emocional, de acordo com tudo que nós falamos aqui no Lean hoje, você vai se aproximando. E quando você vai se aproximando, você vai treinando, você vai transformando o eu sou. Quando você transforma o eu sou, aquilo inevitavelmente tem que vir até você. Só que tudo começa com uma sementinha. Isso está disponível para mim. Não necessariamente é seu ainda. Porque pensar assim gera mais conforto. Não estou dizendo que é meu, mas está disponível. Se está disponível, eu posso me aproximar desse lugar. Então, agora a gente conectou tudo. A reprogramação mental, a autoimagem e o termostato financeiro. Eles estão todos interligados. Exatamente. E é assim que funciona o universo, inclusive. Que legal. Nossa, genial. Muito bom. E se você pudesse dar uma dica de livro? A gente tem perguntado isso para alguns convidados. Uma dica de livro. Assim, para começar a abrir a mente nesse campo. Além, obviamente, já falamos aqui do Reprograma-se 2.0, né? Mas se alguém quiser ter um livro de cabeceira... Um clássico, assim. Sem ser o segredo, né? Não, nem é o meu favorito. Não. Mas, bom, o meu livro favorito... Ai, meu Deus, são tantos. Mas talvez alguém já tenha falado dele aqui. Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Vocês já leram? Nossa, não. Mas eu gosto muito do Joe Dispenza. Como se tornar sobrenatural. É o livro mais extraordinário que eu já li na minha vida. É o tipo de livro que eu li 3 vezes consecutivos, se bem que eu leio 4 livros ao mesmo tempo. Sério? Sério. Como se tornar... Vamos colocar na descrição. Vamos, com certeza, hein? Sim. Dr. Joe Dispenza. Exato. Show de bola, a gente vai colocar depois aí na descrição. Quem ficou até agora, hein? Depois dessa aula aqui, né? Da Duda. Hoje foi uma aula mais profunda que a do nosso episódio 76. Foi. Se você chegou até aqui, vai lá no nosso episódio número 76. Foi um sucesso e igual esse também, né, Rosa? Ali foi a graduação, esse aqui é a pós. E daí depois, daqui um tempinho, a gente vai chamar pro MBA, né? O MBA tá na descrição aí do vídeo. Exatamente. Gostou de estar aqui com a gente, Duda? Adorei estar aqui. Foi muito bom. Sim, muito bom. Vocês conseguem desenvolver muito bem nas perguntas. Por isso que eu adoro esse podcast. Vocês são incríveis. Que honra. Gratidão. Pô, obrigado, hein? Vamos dar tchau lá. É sempre um prazer receber você e continue no seu propósito, né? Você já encontrou o seu propósito, está caminhando. Continue, a gente vai continuar te acompanhando nas redes, né? Tá igualmente. Bom? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigado, galera. Valeu, hein? Se você tá aí, deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito importante pra gente continuar aí crescendo, chegando nos nossos próximos objetivos aí do canal. E quinta que vem estaremos juntos novamente. Valeu! Rumo a 1 milhão agora. Aquele abraço, hein? Dá tchau aqui, Duda. Aí, tchau. Tchau. Valeu.